E aí ele me conectou com pessoas certas para ajudar essas mulheres a lidar com a fase do casulo e começarem a romper o casulo, porque é a transformação de dentro para fora, né? E alçar os seus voos. E como é lindo ver uma borboleta voando. Como é lindo, né? E a gente tá com várias borboletas voando através das ferramentas que tem trazido aqui. E hoje eu quero ver os empresários voando a partir desse dia que vai marcar a vida de todos os empresários, Windows. Porque uma das coisas que eu mais escuto é que os empresários são as colunas da igreja. Mas aí na hora do dízimo, que você vai perguntar, mas quanto você está dizimando? Ah, eu não sei, porque eu não sei quanto que eu ganho. Exato. Ah, eu não sei porque eu não tenho ideia de quanto que é o lucro da minha empresa. E já ouvi também aqueles que falam assim, olha, eu dizimo X por mês porque esse é o valor que eu gostaria de estar dizimando, então é como um ato de fé. E aí, qual que é o jeito certo? A gente precisa aprender a luz da Bíblia, né? E o quais são as consequências, o empresário que não dizima, e quero falar também perguntar depois sobre primícias e ofertas também, tá? Tudo aí que a gente puder saber aí, para destravar esse povo que tá travado, né? E que não sabe o que fazer, porque coluna da igreja e não participa das coisas ali, fica difícil, né, Whindersson? Como é que a gente faz para mudar essa história? Então vamos lá. Miriam, primeiro quero ressaltar aqui sobre a importância da mulher, né? Ontem, Dia da Mulher, e a Bíblia coloca que a riqueza está na mão da mulher. Eu quero dar um recado para os maridos aqui, para os homens. Homem, a sua riqueza e a sua prosperidade está nas mãos da sua esposa. A Bíblia, em Provérbios 31, ela nos ensina que o homem quem achará uma mulher virtuosa, mas o marido que confia, o esposo que confia na sua esposa, ele possui riqueza. Então, amém, a riqueza não vem até o homem enquanto ele não aprender a confiar na esposa 100%. Quem deve administrar a riqueza, Whindersson? A esposa. Mas ela não sabe fazer isso. Como que eu entrego as finanças na mão da minha esposa? A tua função é treiná-la, marido. É ensiná-la para que ela faça isso. Né? Só que o diabo distorceu muito isso, Miriam. Verdade. Porque as esposas, muitas compram coisas escondidas do marido. Verdade. E o marido descobre e aí ele para de confiar. Tem muito homem que tem um salário e fala para a esposa que ganha outro. Verdade. Né? E isso, infelizmente, possa ser uma das travinhas que está prendendo a riqueza na sua vida. Com então, certeza. Confie na sua esposa 100%. E vamos lá, Miriam, falar do dízimo, então. Vamos, mas a gente vai trazer um dia especial só para falar disso, tá? Porque eu gostei. Das mulheres? Na verdade, sim, se a gente pegar, vai um mês. Vamos fazer, então, um projeto para falar disso daí. A riqueza na mão da mulher. Por isso que ela que edifica. Amém. Né? O que vocês acham, pessoal? Manda uma mensagem aí. Se vocês toparem, querem esse tema, né? A riqueza na mão da mulher. Você manda uma mensagem no 997022625 ou aqui no nosso Instagram e aí a gente vai fazer o seu pedido, é uma ordem. É isso, né? É só para deixar a base que nós vemos a mulher virtuosa ali. Exatamente. Era uma mulher que realizava tudo, porém ela tinha um marido que Efésios fala. E aí a gente vai trazer isso. Amém. Miriam, vamos lá, o dízimo, né, as primícias e a oferta. Primeiro que muito empresário, a Bíblia, quando ela fala de dízimo, o que é a palavra dízimo? É 10%. Então, se eu entregar 9,99, não é dízimo. Não alcançou a 10ª parte. Então, muitas pessoas acreditam que estão devolvendo dízimo, mas não estão. Né? Porque ela não entrega na sua totalidade. E muitos entregam a mais, só que também não estão fazendo o correto. Porque a palavra dízimo é 10%. E o nosso Deus, ele é um Deus exato. Se nós olharmos tudo na palavra de Deus, ele deixou a medida exata. Não é 10 centímetros para mais ou para menos. Tem que ser exato para que funcione. Tem muitos empresários, Miriam, que eles fazem campanha de oração, eles oram, eles jejuam para a empresa prosperar. Só que o único recurso que tem para a empresa prosperar é ele ser fiel nos princípios que Deus pede. Então, para que organize o dízimo de uma maneira correta, primeiro, o empresário ele tem que ter um prolabore. O que é o prolabore? É o salário dele. Né? E como que ele faz esse salário? Porque normalmente
muitos empresários, eles fazem o quê? Tudo é meu. E aí ele paga o cartão de crédito com o dinheiro da empresa, ele paga o plano de saúde, ele paga o almoço às vezes, e tira lá R$ 2.000 e fala assim, esse aqui é meu salário, R$ 2.000. Só que ele pagou um monte de outras contas com o dinheiro da empresa. Então, primeira coisa, ele tem que separar. Tem que fazer a separação. Ele tem que fazer a separação, ele tem que estabelecer um prolabore, um salário para ele. Já desde o início. Desde o início. Né? E lembrando que Deus abençoa onde tem ordem. Que o nosso Deus é um Deus de ordem. Então, a primeira coisa, separar o salário, o seu prolabore. Do seu prolabore, você devolve o seu dízimo da pessoa física. Né? Então, exemplo, se você separou 5.000 de prolabore, desses 5.000 você devolve R$ 500, que é o seu dízimo. Agora, e a empresa? Como que eu vou dizimar da empresa? Porque isso é uma dúvida, né? Miriam, dízimo do bruto, dízimo do líquido. Essa é uma dúvida muito grande. Mas começa no princípio que ele não colocou um prolabore estabelecido. Isso. Aí depois no final vai ficar difícil, né? Primeiro tem que repreender o devorador da pessoa física. Né? Verdade. E quando nós falamos de devorador, não existe oração que repreende o devorador. Uhum. Não existe oração fraca nem oração forte que vai repreender o devorador. Não, a única coisa que repreende o devorador é o princípio. O princípio do dízimo. Do dízimo. E se o devorador está solto na vida da pessoa, com certeza vai estar na empresa. Uhum. E eu sempre falo assim que o devorador é como um animal que você tem preso lá e você construiu uma horta aqui com lindas verduras. Se você abre solta ele, ele vem correndo e destrói essa horta em um mês. Então a importância de devolver o dízimo é essa, né? Uhum. O devorador sempre está repreendido. Uhum. E aí o empresário organizou a finanças pessoal, aí ele organiza da empresa. Certo. Como que se organiza da empresa? Primeiro, você tem que vender, ter fechamento, ter um sistema de gestão que cuida de tudo. E no final do mês, você saber o que foi despesa fixa, o que foi despesas variáveis, e depois você vai ter o seu lucro do mês. Uhum. E daí o dízimo, ele sai desse lucro. Do lucro. Uhum. Tá? Você tem que sentar todo mês e fazer o fechamento disso. Você não pode virar um bolo e embolar um mês pro outro. Não, dia 31, todo empresário tem que estar com o dízimo, com o faturamento fechado ali do mês. Da sua empresa e inclusive o valor do dízimo. Inclusive o valor do dízimo. E aí, fazendo isso, ele está repreendendo o devorador. Então, para que... Existem 3 tipos de crises que pegam uma empresa, Miriam. Uhum. A primeira é uma crise governamental, que igual o Covid-19, que parou muitas empresas. A segunda crise é uma crise intelectual, onde o empresário não sabe como expandir o negócio e organizar. E a terceira crise é a crise espiritual. Uhum. O que mantém uma empresa na crise governamental e na crise intelectual é a parte espiritual. Agora, se ele também está em crise nessa parte, infelizmente ele não consegue avançar. Uhum. Então, mas para que ele alcance isso, ele tem que ter organização. Né? Organização, separar prolabore e também organizar a empresa e saber o lucro real que a empresa está dando por mês. E o dízimo deve ser entregue aonde? Esclarece para as pessoas. Tem muita dúvida nisso aí também. Dízimo, ele tem que ser entregue no templo. Uhum. Tá? A palavra de Deus, ela traz que o dízimo precisa ser entregue no templo. Qual templo? Aí tem que entender o nível de honra, né? Porque, claro que todos os templos podem receber o dízimo. Só que quem chora pela sua vida? Quem cuida de você? Tem pessoas que devolvem o dízimo em um lugar e congregam em outro. Uhum. Não, quem vai prestar conta da sua vida é o pastor de onde você está congregando. Entendi. Então, é naquele lugar que você tem que honrar, naquele lugar que você tem que devolver o dízimo. E nunca substitua o dízimo por oferta. Muitas pessoas fazem uma oferta para ajudar uma pessoa e acham que entrou como dízimo. Não, aquilo lá foi uma semente. Eu já ouvi muita frase assim, eu faço muito mais do que o dízimo. Já ouvi bastante essa frase. É assim, mas quem faz sem conhecimento não colhe fruto. Né? Você pode fazer muito mais e está de parabéns, tem que continuar fazendo. Só que assim,
O dízimo não tem como você fazer muito mais. É dízimo. O valor é X e pronto, acabou. Né? Nem a mais nem a menos. Isso, entregue, devolva o dízimo. Você não paga o dízimo, tá? Tem pessoas que falam também, né? Vou pagar o dízimo. Não, nós não pagamos o dízimo. Nós devolvemos. E com muita gratidão. Tem pessoas que vão devolver o dízimo por fé. Qual que é aquele nível, o iniciante? Ai, Deus falou que vai suprir minhas necessidades, que vai repreender o devorador, então eu vou devolver o dízimo. Ele vai lá e devolve. Só que tem momentos, Miriam, que falta fé para aquela pessoa. E que ele fala assim, eu tenho que pagar essa conta e essa outra. Se eu devolver o dízimo, eu não consigo pagar essas contas. O que faz ele devolver o dízimo daí é obediência. Aonde a minha fé não alcança, a minha obediência tem que me levar. E aí eu devolvo o dízimo por obediência à palavra de Deus. Só que daí tem o terceiro nível, que é a pessoa que já passou pela fé, ela já passou pela obediência, e ela devolve o dízimo, sabe por quê, Miriam? Por gratidão. Ai, que benção. Achei que era por medo que você ia Não. falar. Ela devolve por gratidão, porque ela já está ganhando tanto do Senhor. Ela já provou desse princípio e viu que é tão lindo, que ela fala assim, nossa, mas o Senhor pediu só 10%, ele podia ter pedido até mais. Ele já fez tanto por mim, Por né? tanto que ele tem feito, ele podia pedir muito mais. Só que aí a gente vai por gratidão. Então o empresário, ele precisa viver essa plenitude. Se você ainda não está devolvendo, devolva por fé. Você vai ver que muito equipamento vai parar de quebrar na sua empresa. Muitos problemas que você resolve durante o dia e problemas financeiros são porque o devorador está solto. Agora, se você tem fé, só que às vezes você não consegue porque você tem algumas contas, haja por obediência na palavra de Deus. E se a obediência vai te levar mais longe. Depois você vai estar devolvendo o dízimo com gratidão. Vai Glória ser um a prazer. Deus. Chegaremos nesse nível aí, com certeza, em nome de Jesus. Amém. E sobre as ofertas e primícias? É rapidinho. Rapidinho. Eu vou falar assim, rapidamente. A Bíblia nos convida a ter uma fé inteligente, né? E nós trazemos mais um pouco sobre primícias e oferta na próxima semana. Pode ser, Miriam? Pode ser, combinado. Porque a Bíblia nos convida a ter uma fé inteligente. Então não adianta eu pegar um valor e colocar lá. Não, é como a Bíblia chama o dinheiro como semente. Então um semeador, um agricultor, ele tem que saber onde está semeando e ele tem que ter expectativa na colheita e tem que saber se vai colher aquilo, né? E as sementes são exatamente assim. Só que Deus, Miriam, tem recompensa para nós de toda semente. E agora eu vou falar algo que pode dar crise em muita gente. Vixe. Se a religião tá por aí, ela vai gritar. Vixe. Vamos lá. É certo eu semear pensando em colher? É certo eu dar um dinheiro e ter expectativa em ter volta? Agora vai gritar. E aí? Agora, um agricultor, ele tem um monte de semente, Miriam, e ele tem um campo. Se ele plantar, ele tem que ter expectativa de colheita? Sim, tem que ter. Com certeza. Então, Miriam, nós temos que ter expectativa na colheita. Na onde a gente semeia o dinheiro, a gente também tem que ter expectativa de colheita. A gente está semeando no reino de Deus. Sim, por isso que o apóstolo Paulo fala, aquele que semeia pouco, pouco colhe. Aquele que semeia muito, muito colhe. Então, se eu semeio muito, qual que é a expectativa do meu coração? De colher muito. Muito, verdade. E muitos aprenderam que isso é barganha. E não tem nada a ver. Quem pensa que isso é barganha, assim, Miriam, já li a palavra de Deus mais de 80 vezes. E eu não consigo achar um lugar que fala que isso é barganha. Não. Quando Verdade. você semeia e você tem expectativa, isso é fé. Amém. A fé que o Senhor vai me devolver 30, 60 e 100 vezes mais. Glória a Deus, aleluia. E Ele vai me devolver com galardão. Né? Por isso que a semente, você sabia que semente tem muito a ver com vida eterna? É? Muito. Mas aí você vai me contar na semana que vem, combinado? Semana que vem. O pessoal que é fiel aqui, que não perde nenhuma quinta-feira, semana que vem o Whindersson vai continuar essa ministração. E tome a decisão hoje, de mudar.
Sempre que o Senhor traz uma palavra, Ele tá te chamando para fazer uma mudança, né? E eu sei que dentro da Hábitos tem muitas coisas. Tem curso pro pessoal que não tá conseguindo organizar a finança das empresas, né? Que não tá conseguindo estabelecer Prolabore, que não está conseguindo ali determinar o seu lucro. Tem plataformas, a gente vai lançar logo em breve aqui, né? Que a gente tá com o áudio em desenvolvimento aí. O sistema de vocês, né, Whindersson? Sistema de gestão para organizar toda a empresa. Será incrível. Exatamente, mas vai lá, segue a Hábitos, né, franchise, no Instagram e o Whindersson, que você vai ter tudo isso à sua disposição e muito mais, mas a gente traz mais detalhes na quinta-feira que vem. Pessoal, fiquem com Deus, muito obrigado, o programa foi maravilhoso hoje. Obrigado, Whindersson. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Eu encerro o programa de hoje e eu conto com vocês amanhã aqui com o Casal com Propósitos. Não perca o programa de amanhã, tá bom? Vocês não vão imaginar que bênção que é. Também é um casal que passou pela mentoria, né, do Whindersson. Então vocês vão ver, é um casal que já está voando. Beijão pra vocês e até amanhã. Tchau! Você acabou de ouvir Unindo Propósitos. Bom dia, Melodia FM.